Olá, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Trago hoje para vocês a correção do PET volume 2 de matemática do nono ano. Galera, se vocês ainda não são inscritos no canal Determina, peço que se inscrevam e ative o sininho das notificações. Sempre que um vídeo novo sair no canal, vocês serão o primeiro a saber. Então vamos para a correção. E aí galera, vamos corrigir agora as atividades da semana 4, questão número 1. Escreva a razão. Aqui galera, a gente tem um número decimal 10,32%, que é isso daqui, ó. É uma porcentagem em forma de fração. Ô, galera, razão é uma fração. Nesse caso, a porcentagem é uma razão centesimal, onde o denominador é 100. Então, observem comigo. A gente vai pegar aqui e vai desenhar o tracinho de fração depois da igualdade. O denominador, esse símbolo de porcentagem, vira 100 aqui. E observem que esse número aqui, 10,32, fica na parte de cima. Tá ok, galera? Se vocês quiserem representar essa fração de outra forma, vocês podem também, tá ok? Mas a razão centesimal é com denominador 100. Uma outra forma de representar isso aqui, galera, é tirar a vírgula do numerador. E para isto, basta a gente multiplicar por 100. A gente multiplica por 100 o numerador e faz isso também no denominador. A gente vai criar uma fração equivalente, tá ok? Que representa a mesma porcentagem. 10,32 vezes 100 é 1032. 100 vezes 100 é 10.000. Simplificando aqui, dividindo por 8 o numerador e dividindo por 8 o denominador, nós vamos chegar nessa fração. 1032 dividido por 8 é 129 e 10.000 dividido por 8 é 1.250. Essa aqui, galera, é a fração que não é centesimal, mas que representa também a porcentagem dada. Se a gente dividir o numerador pelo denominador, a gente chega nesse decimal aqui, tá ok? Que representa quem? Que representa também a porcentagem. Questão número 2. Um avião percorre 900 km em 1 hora. Se ele sobrevoar de São Paulo a Belo Horizonte, serão aproximadamente 500 km. Quanto tempo o avião levará para percorrer este trajeto nessa velocidade? Nesse caso aqui, galera, a gente vai trabalhar com a regra de 3. Nós vamos fazer duas regras de 3. Então, observem comigo. Observem aqui, galera, que a distância de 900 km aqui está para o tempo t de 1 hora. E a distância de São Paulo a Belo Horizonte, que é 500 km, está para quem? Está para x horas. Vamos marcar isso daqui. Como as grandezas são diretamente proporcionais, pensando no seguinte, que ele vai manter a velocidade constante, quanto maior a distância, maior o tempo gasto. Quanto menor a distância, menor o tempo gasto. Então, multiplicando em x aqui, porque são grandezas diretamente proporcionais, 900 vezes x é 900x, 500 vezes 1, isso é igual a 500. Como o x aqui está multiplicando por 900, o 900 está coladinho com o x, eu pego ele e passo para o outro lado com a sua operação inversa, que é a divisão. Vai ficar 500 dividido por 900. Simplificando aqui, isso aqui vai nos dar 5 nonos da hora. Tá ok, galera? Observe comigo, eu cortei esses dois zeros e esses dois aqui também. Galera, esse aqui é o tempo que o avião gasta para ir de São Paulo a Belo Horizonte. Mas vamos colocar esse tempo aqui em minutos e segundos para achar mais fácil. Eu vou passar 5 nonos da hora para minutos e segundos. Então, vamos para mais uma regra de 3. Aqui está a grandeza hora e eu vou colocar aqui a grandeza segundos. Eu sei que 1 hora são 3.000
1.600 segundos. E o que eu quero achar que é 5 nonos da hora, isso está para y segundos. Vamos fazer aqui então. Então, 1 hora está para 3.600 e 5 nonos da hora está para y. Multiplicando em cruz, 1 vezes y é y. 5 nonos vezes 3.600 vai ficar assim, ó. 5 nonos vezes 3.600. Observem, galera, o seguinte. Aqui eu tenho a multiplicação entre uma fração e um número. Eu coloco sobre 1 aqui. Multiplicação de frações. Eu multiplico os numeradores e depois eu multiplico os denominadores. Eu vou multiplicar aqui primeiro os denominadores. 9 vezes 1 é 9. Agora eu vou multiplicar aqui os numeradores. 5 vezes 3.600 nos dá 18.000. Como fração é divisão, 18.000 dividido por 9, isso nos dá 2.000 o quê? Segundos, que é o tempo gasto em segundos para ir de São Paulo a Belo Horizonte. Vamos descobrir quantos minutos isso dá. Observem comigo, 2.000 segundos, isso é a mesma coisa que 1.980 segundos mais 20 segundos. Observe o seguinte, que 1980 é a mesma coisa que 33 minutos, tá ok? Então, vamos ficar o quê? Com 33 minutos e 20 segundos. Professor, como que você chegou no tempo que 1980 é 33 minutos? Divide 1980 segundos por 60. Você chega em 33 minutos. E esses 20 segundos sobram. Então, o tempo de viagem é 33 minutos e 20 segundos. Questão número 3. A cidade A tem 44 milhões de habitantes em uma área de ocupação de 1.500 km². A cidade B tem a mesma densidade demográfica da cidade A, com 1 milhão de habitantes. Qual é a área do terreno da cidade B? Galera, densidade demográfica é uma razão que a gente calcula entre a quantidade de habitantes dividido pela área em quilômetros quadrados. No exercício, a densidade demográfica da cidade A é igual à densidade demográfica da cidade B. Então, a densidade demográfica da cidade A é pegar 44 milhões de habitantes sobre a sua área em quilômetros quadrados, que é 1.500 quilômetros quadrados. E isso aqui é igual à densidade demográfica de B, que é o quê? Que é 1 milhão de habitantes dividido pela área do terreno da cidade B, em quilômetros quadrados, que eu vou colocar aqui AB. Observem que nós temos aqui uma proporção, galera. Proporção é a igualdade entre duas razões que são diretamente proporcionais. Como eu disse para vocês, as duas grandezas aqui, habitantes e área, são diretamente proporcionais, pois mantendo-se as densidades iguais, quando você aumenta a quantidade da população, necessariamente a área vai aumentar. E vice-versa, se você diminui a área, no caso aqui da cidade, a população também diminui, mantendo-se a mesma densidade demográfica. Então vamos lá, multiplicando aqui em x, quando a gente tem essa aqui, a igualdade entre duas razões, 44 milhões vezes AB aqui, que é a área, né? Vai ficar 44 milhões vezes a área de B é igual a 1.500 vezes 1 milhão. Eu vou multiplicar aqui 15 vezes 1, que dá 15. Observem que eu conservei esses 2 zeros e esses 6 zeros. Então, eu vou colocar aqui 8 zeros. Observem comigo. Multiplicando aqui 1.500 vezes 1 milhão, nos deu 1 bilhão e 500 milhões. Esse 44 milhões aqui, ele está coladinho com AB aqui, galera. Então, a gente vai pegar ele e vai passar para o outro lado dividindo. Vamos ficar com o quê?
A área da cidade B, do terreno da cidade B, é o quê? É 1 bilhão e 500 milhões dividido por 44 milhões. A gente vai cortar uma quantidade de zeros aqui, ó. Esses 3 zeros vão embora, esses aqui também. Esses 3 zeros vão embora, esses aqui também. Agora a gente vai dividir 1.500 por 44. E isso aqui vai nos dar aproximadamente 34,1 quilômetros quadrados de área do terreno da cidade B. Vamos dar continuidade aqui às questões da semana 4. Questão número 4. Um mapa foi confeccionado na escala 1 por 79 milhões. Um piloto de avião, desejando saber a distância entre Belo Horizonte e Natal em linha, aqui quer dizer que é em linha reta, mediu no mapa 2,32 centímetros aproximadamente. Determine a distância aproximada de quilômetros de Belo Horizonte a Natal. Ó, galera, a primeira coisa que vocês devem saber é como é escrito uma escala. A escala, ela tem aqui 2 pontos, como eu mostro a setinha aqui para vocês. Antes dos 2 pontos é a parte imaginária em centímetros, ou seja, é a parte medida no mapa. E depois, à direita dos 2 pontos, é esta mesma parte imaginária, porém na realidade, tá ok? Como, por exemplo, a escala dada foi 1 centímetro no mapa, se equivale está para quem? 79 milhões. 1 por 79 milhões de centímetros. Ou seja, você medir 1 centímetro no mapa é a mesma coisa que medir 79 milhões de centímetros na realidade. Nesse sentido, galera, a gente vai montar uma regra de 3. Observem comigo para a gente poder resolver esse exercício. Nessa regra de 3, eu vou colocar aqui PI de parte imaginária e aqui PR de parte real. Então, dado pela escala 1 centímetro no mapa, são 79 milhões de centímetros na realidade. Agora a gente pega isso daqui, ó, 2,32 centímetros, que foi medido aonde? No mapa. Coloca aqui embaixo, ó, 2,32 centímetros. Equivale a X centímetros na realidade. Então, 1 está para 79 milhões e 2,32 está para X. Como, galera, essas duas grandezas são diretamente proporcionais, aumentou a medida aqui realizada no mapa, na realidade também aumenta. Diminuiu a medida aqui realizada no mapa, na realidade também, ó, diminui a medida, tá ok? Então, a gente vai fazer essa multiplicação aqui em x, ó, 1 vezes x aqui é x, é igual 2,32 vezes 79 milhões. E quando a gente faz isso, nos dá 183 milhões 280 mil centímetros. Ah, professor, foi fácil, acabou o exercício. Não, galera, falta uma parte ainda, que a gente tem que passar centímetros para quilômetros, tá ok? Então, pega essa manha. Observe aqui, galera, no cantinho aqui, eu coloquei aqui uma tabela de transformação de unidades de medidas de comprimento. Então, observem qual que é a manha. Você caminha para a direita, você multiplica por 10. Você vai para a esquerda, você divide-se por 10, tá ok? Como assim, professor? Eu estou em centímetros, aqui, deixa eu colocar em azul para vocês, e quero chegar em quilômetros. Ou seja, a minha caminhada é para a esquerda. Então, se eu for para a esquerda, eu vou dividir por 10 a cada casinha que eu pular. Observem que eu vou pular aqui para a casa dos decímetros, depois para a casa dos metros, depois para a casa dos decâmetros, depois hectômetros,
E por último, para chegar em quilômetros, observem que eu pulei 1, 2, 3, 4, 5 vezes para a esquerda. Então significa, professor, que eu tenho que dividir esse número aqui 5 vezes por 10? Dividir por 10 uma vez, dividir por 10 duas vezes e assim por diante? Sim, você terá que fazer isso. Ou você pega essa manha muito especial. Observa que esse número aqui, que a vírgula dele fica aqui, aonde eu aponto com a setinha. Como a gente está indo para a esquerda, a vírgula anda a mesma quantidade de vezes para a esquerda como foi feito aqui na tabela. Se na tabela eu passei de centímetros para quilômetros e pulei 5 vezes para a esquerda, a vírgula pula 5 vezes para a esquerda. É a mesma coisa que dividir por 10 uma vez, por 2 vezes, 3 vezes e assim por diante. Então, vamos fazer isso? Aqui é uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, a vírgula irá parar aqui, aonde eu coloquei essa seta. Então, galera, x aqui, que é a distância em linha de Belo Horizonte a Natal, é 1.832,8 quilômetros. Acredito que vocês conseguiram pegar essa manha de transformação. Continuando aqui, galera, nossas correções. Mais um exercício que a gente vai utilizar do artifício aqui da regra de 3. Um banho de aproximadamente 20 minutos de torneira aberta gasta aproximadamente 180 litros de água. Se você tomar banho e fechar a torneira enquanto ensaboa ou passa shampoo, este tempo de torneira aberta cai para 8 minutos. Então, se uma pessoa tomar banho fechando a torneira, quantos litros de água ela gastará? Galera, a gente vai utilizar aqui a regra de 3. Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês que a grandeza tempo no banho e gasto em litros são diretamente proporcionais, pois se a gente aumentar o tempo no banho de torneira aberta, quer dizer que o gasto em litros ele aumenta. Da mesma forma, se a gente diminuir o tempo no banho de torneira aberta, o gasto em litros também diminui. Tá ok, galera? Então, vamos lá, pegando as informações aqui do exercício, já sabendo que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, 20 minutos, aqui é tempo no banho em minutos, que uma pessoa fica com a torneira aberta, ligada diretamente, gasta aproximadamente 180 litros. Ou seja, vamos pegar a régua, 20 aqui, 20 minutos está para 180 litros. E 8 minutos, porque essa pessoa vai tomar banho fechando a torneira, tá ok? Como disse aqui o enunciado, se a pessoa se ensaboa, ela fica com a torneira ligada apenas 8 minutos. Então, 8 minutos se equivale a X litros gastos. Como as grandezas são diretamente proporcionais, a gente pode fazer a multiplicação aqui em x tradicional, né? Como eu mostro para vocês aqui, 20 vezes x é 20x. 8 vezes 180 é igual a 1.440. Como 20 está coladinho com x aqui, ou seja, multiplica por x, o 20 vai para o outro lado com a sua operação inversa. A gente vai ficar com quem? Vai ficar x é igual a 1.440 dividido por 20. Isso implica que x é igual a 72 litros. Ou seja, uma pessoa que fica no banho fechando a torneira, ou seja, fechando a torneira para ensaboar ou passar shampoo, gasta 72 litros de água, né? Respeitando aqui o comando desta questão. Última questão da semana, questão de proporção. É comum, quando vemos uma foto no celular,
Usar os dedos em forma de pinça para ampliar ou reduzir a foto. Normalmente, os aplicativos mantêm a proporção da foto. Suponha que você esteja usando um desses aplicativos e amplie uma foto cujo lado mede 7 centímetros para 21. Galera, eu trouxe aqui a ilustração. Tem aqui a moldura de uma foto e esse lado aqui mede 7 centímetros. Aí você utiliza a sua mão em forma de pinça e amplia essa foto usando um desses aplicativos para 21 centímetros, como eu mostro para vocês. Se o outro lado medir originalmente 4,5 centímetros, como eu mostro para vocês aqui, quanto ele passará a medir depois de ampliado, ou seja, eu chamei de x. Como mantém a proporcionalidade, galera, e nós temos aqui figuras semelhantes, quer dizer que os lados homólogos, os lados correspondentes, são proporcionais. Como assim, professor? Eu venho aqui nessa figura aqui, nessa foto aqui. Esse lado que mede 7 centímetros é homólogo a esse daqui, é correspondente a esse daqui, ou seja, 7 centímetros na imagem original está para 21 centímetros na imagem ampliada. Isso é igual. Observem que eu coloquei aqui no numerador o tamanho da imagem original, então na outra fração eu continuo colocando os valores da imagem original. Eu venho aqui, essa base aqui mede 4,5 centímetros, então fica aqui em cima, 4,5 centímetros. Está para quem? Na imagem ampliada está para x. Observe aqui, proporcionalidade, igualdade entre razões. Então, a gente pode multiplicar aqui em cruz, em x, galera, como eu mostro para vocês aqui. E isso aqui nos dá 7 vezes x é 7x, 21 vezes 4,5 é 94,5. Como 7 está coladinho com x aqui, está multiplicando, passa para o outro lado com a sua operação inversa. X é igual a 94,5 dividido por 7. Isso implica que x é igual a 13,5 o quê? Centímetros. Dividir 94,5 por 7 é 13,5 centímetros. Professor, se eu quisesse fazer diretão, eu poderia fazer diretão? Poderia, porque vocês podem perceber que quando pega aqui de 7 centímetros e amplia para 21, ou seja, multiplicou esse lado aqui por quanto? Por 3. 7 vezes 3 é 21. Como mantém a mesma proporção, significa que esse lado aqui também tem que multiplicar por 3. 4,5 vezes 3 realmente vai dar 13,5 centímetros. Sem mistério nenhum. Aqui eu utilizei quem? Aqui eu utilizei a teoria de proporcionalidade. Aqui eu usei a esperteza.